A notícia sobre Alexander Barbosa explodiu no Vasco. Eu vou trazer para vocês detalhes dessa informação e o que preocupa o Cruz-Maltino internamente. Vamos falar bastante sobre Vasco e Botafogo hoje, em São Januário, às 21 horas. Todos os ingressos estão esgotados. E claro, vamos falar sobre premiação, vamos falar também sobre outros assuntos importantes referente ao clássico, que é óbvio que o Vasco precisa voltar a se reencontrar com a vitória. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando nesse sabadão com tudo logo pela manhãzinha para levar você para pertinho de todas as informações do Vasco. E é claro, você torcedor vascaíno vai ficar sabendo de tudo aqui, mas antes eu peço humildemente o seu like, porque o seu like avisa para a plataforma que falar de Vasco é positivo, traz sorte também para o clássico de hoje e claro, também vamos ter muita coisa legal com mais vascaínos aqui por conta da recomendação. Beleza? Não esqueça de se inscrever aqui embaixo, o botãozinho inscrito, inscreva-se, você fará parte aqui do canal que foi criado só para você. Nesse vídeo vamos detalhar muito sobre a notícia de Alexander Barbosa explodindo no Vasco. Vamos falar também sobre outro jogador de seleção brasileira. A situação não será simples, mas o Vasco tem um antídoto certo para essa situação. Vamos falar também sobre o Vasco em si, provável escalação e muito mais. Olha só, já quero falar logo no início sobre essa informação. Informação de Alexander Barbosa explodiu no Vasco, é isso mesmo. A informação é que o zagueiro retorna de suspensão e já deve ser titular. Treinou no último treino no Botafogo como titular pelo lado esquerdo da defesa. O jogador estava suspenso, não jogou contra o Mirassol, retorna hoje contra o Vasco e a gente sabe muito bem, né, que é um jogador com muita qualidade, é um zagueiro com muita experiência, muita vivência de grandes competições e outra. É um atleta, né, que faz a diferença no setor defensivo. Então, preocupa o Vasco, né? Retorno importante do Botafogo com Alexander Barbosa formando a dupla de zaga com Bastos no último treino. Vamos ver se o Botafogo virá realmente assim, né? Com o seu auxiliar, porque o técnico em si ainda não vai assumir o Botafogo agora. E claro, não só o Alexander Barbosa, algo ainda mais preocupante para o departamento de futebol do Vasco, que se chama Danilo. É isso mesmo, jogador que estava com a seleção brasileira, né, nesses 2 jogos amistosos, é um excelente jogador, também volta e treinou como titular, tá? Também treinou como titular o Danilo, como segundo volante ali no Botafogo, então 2 retornos importantíssimos que podem aí atrapalhar a vida do Vasco. De olho neles, hein? De olho em Alexander Barbosa e de olho em Danilo, que estava com a seleção brasileira. Estão voltando contra o Vasco, né? Notícias que explodiu literalmente o ambiente no Cruz-Maltino e agora tem que ficar de olho aberto para segurar, né, principalmente o Danilo, que dita o jogo ali no meio-campo, tá? Então, de olho nesses 2 jogadores, o Alexander Barbosa preocupa em relação à bola aérea. O Vasco tem dificuldade nessa bola aérea. O Alexander Barbosa é um zagueiro muito alto, então tem muita preocupação dentro desses fatores, desses 2 novos fatores que não atuaram no último jogo do Botafogo e estão à disposição agora contra o Vasco. Olho neles, porque um é muito bom jogador pelo meio e o outro é muito bom em bola aérea, o problema do Vasco na temporada. E falando em Vasco, o Vasco também se preparou para esse jogo e, claro, retornos importantes vão acontecer. Cuiabano e Spinelli estão à disposição do técnico Renato Portaluppi. E, claro, nós sabemos também que o Vasco não vai contar com o Brenner, jogador que teve uma lesão, ainda não temos um diagnóstico tão conclusivo, mas o primeiro exame não deu lesão grave, né? Não teve rompimento de LCA, do ligamento do joelho, né? Então a gente sabe que trata-se de uma lesão muito mais por trauma, né? Um trauma que pode ser aí administrado em curto prazo. O curto prazo é basicamente algo até o jogo contra o Remo. O planejamento é contar com o jogador lá em Belém do Pará, mas com muita precaução. Então o Vasco tem essa dificuldade com o Brenner e o retorno do Cuiabano e o Spinelli estão confirmados para esse jogo. O Vasco deve vir a campo com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Saldívia e Robert Renan formando a dupla de zaga e o Cuiabano na lateral esquerda. Trio de volantes com Tietê, Hugo Moura e Thiago Mendes. O meia mais ofensivo, o Nuno Moreira. No ataque, volta do Colômbia Andrés Gomes com o David formando essa dupla que estava dando liga, né? Até o Andrés Gomes ir para a seleção
colombiana, com certeza vai para a Copa do Mundo. O Andrés Gomes, o melhor jogador do Vasco hoje, atualmente, dividindo com o Cuiabano ali, né? O protagonismo das últimas partidas. E eu falo para você, o que você achou dessa provável escalação? E eu trago uma informação importante. É muito importante a gente falar que o Cuiabano pode não começar jogando, tá? Porque ele não está 100% da sua forma física, ele teve um problema muscular nessa última semana, e o Lucas Piton pode ser o titular, mas existe essa possibilidade do Cuiabano começar jogando e ser substituído durante o jogo. E a gente sabe muito bem que o Cuiabano vem fazendo a diferença e é muito importante para esse time do Vasco, né? Eu queria saber a sua opinião. Vai lá nos comentários com quem que você começaria o jogo, com o Lucas Piton ou com o Cuiabano. Coloca a cidade de onde você está falando, que eu quero saber de qual lugar do Brasil temos mais vascaínos e, claro, sua opção para a lateral esquerda. Cuiabano ou Lucas Piton. Corre lá que eu vou dar uma passada lá nos comentários, que eu quero saber o que você está achando disso. Olha só, o Léo Jardim, né, ganhou uma premiação, né, algo que não é tão importante assim, mas a Betano, que é patrocinadora oficial do Campeonato Brasileiro, ela faz uma votação e o Léo Jardim ganhou com uma defesa mais difícil da rodada, né, sendo ali algo contra o Coritiba, em que ele fez grandes defesas, deu mole na bola aérea, mas ele ganhou com uma defesa mais difícil da rodada. Então, mais um prêmio aí para o Léo Jardim. Para mim, um bom goleiro, muito bom goleiro, um dos melhores dos últimos tempos com a camisa do Vasco, mas tem as suas dificuldades e precisa urgente resolvê-las, né? Principalmente bola aérea. De olho no Barbosa hoje, que volta com a camisa do Botafogo, principalmente em bola aérea, tá? Olha só, aqui no Rio de Janeiro a gente teve uma mudança de clima. Tava um céu aberto com sol e agora tá chovendo, né? Manhãzinha de sábado com chuva e a gente pode ter aí o gramado pesado de São Januário. Isso me preocupa um pouco por conta das características das duas equipes. Eu acabei de citar, né, o Barbosa como um jogador muito forte que se impõe na bola aérea. Então, eu espero que essa chuva passe, eu espero que o tempo abra para a gente não ter chuva em São Januário às 9 da noite. Jogo importantíssimo. Ingressos esgotados para a torcida do Vasco. Ingressos esgotados para a torcida do Botafogo. Ninguém entra mais em São Januário. E com a arbitragem de Wagner do Nascimento Magalhães. Arbitragem do Rio de Janeiro. Polêmica, o torcedor do Vasco não tem boas lembranças com Wagner do Nascimento Magalhães, muito questionado pela torcida, e a gente vai ter aí essa arbitragem, esse jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro. Jogo esse que vai definir um planejamento importante. Como que o Vasco vai para a estreia da Sul-Americana? O Vasco joga sábado e já viaja no domingo. É isso aí, no dia seguinte já vai para a Argentina para o início da Copa Sul-Americana, né? O Vasco vai passar um período de treinos na Argentina. Eu estarei na Argentina junto com o Vasco. Você vai acompanhar tudo aqui, vídeo, tudo que acontecer na Argentina, você vai ter aqui e vai acompanhar. Você não vai perder nada. Mas observando um cenário, né, assim, mais positivo, seria muito interessante o Renato Portaluppi entender que a Copa Sul-Americana também é importante. O que a gente vem observando no cenário onde eu já fiz essa pergunta para o Pedrinho e já fiz essa pergunta para o Renato, e a gente teve, né, um panorama muito semelhante. Eles falando sobre a logística, a viagem seguida para Belém do Pará, que é o próximo jogo do Brasileirão depois do Botafogo, que antecede ali, né? Obviamente, a gente tem antes o Barraca Central na Argentina, aí sai da Argentina, vai para Belém do Pará, atravessando o Brasil inteiro, praticamente todo o Brasil você atravessa para chegar lá. Então, é uma logística pesada, sim, é uma logística difícil, sim, e eles deixam explícito, né, tanto o Renato quanto o Pedrinho, essa relação com a Sul-Americana como se não fosse uma prioridade por conta, né, desse calendário, por conta dessa sequência de jogos. Eu discordo um pouco, eu acho que o Campeonato Brasileiro é algo mais fácil de você conseguir se recuperar, porque é muito a longo prazo. A Copa Sul-Americana, se você perde na estreia, o Barraca Central já dispara e você fica praticamente em último colocado antes da partida dos seus adversários, somando um ponto, né, já iniciando o jogo empatando. Então eu acho que é algo que é necessário rever, ter cuidado. Eu sei que o elenco do Vasco é muito reduzido, o próprio Renato Portaluppi falou sobre isso numa coletiva, sobre essa questão reduzida do elenco. Tem que buscar reforços, óbvio que tem, mas dá para usar a base também em alguns jogos, como Coritiba. Eu tiraria o Piton, deixava o Riquelme Avelar, que entrou querendo o jogo. Então já poderia ter poupado ali o Piton para uma partida posterior. Então, planejamento para o Vasco esse ano é Campeonato Brasileiro, todos nós sabemos, mas eu acho que dá para ganhar e dá para buscar a Copa Sul-Americana. Equipes fraquíssimas no grupo do Vasco. É só fazer o dever de casa, que não tem problema nenhum, já que o Vasco é o maior do grupo, é o mais poderoso financeiramente, de investimentos e de qualidade de elenco do grupo
da Copa Sul-Americana. Então vamos estar de olho, porque hoje esse jogo contra o Botafogo vai nortear e com certeza Renato Portaluppi vai falar sobre a próxima partida do Vasco pela Sula, hein? E você apostaria num título na Sula? Pouparia? O que você faria? Vai lá nos comentários e deixa a sua opinião, porque daqui a pouco eu volto com mais informações. Muito obrigado pela sua presença, um bom dia para você e, claro, um feliz sábado, feliz Páscoa para você, que Deus abençoe a sua vida e da sua família. E daqui a pouco eu volto com mais informações. Valeu!